E aí, sejam todos bem-vindos aí. Paraxá Bechalar. Eu comentei aqui com quem entrou bem no comecinho que por causa dessa paraxá, quando a gente chega nessa paraxá, a gente tem um shabat muito especial que é o Shabat Shirá, né? O Shabat da canção, justamente porque hoje o povo atravessa, nessa semana o povo vai atravessar o mar e vai cantar no final, né? E nos últimos 2 anos seguidos eu falei especificamente sobre a Shirat Hayam, sobre a canção do mar. E hoje eu vou falar de uma coisa que é. Eu não queria dizer mais importante, mas é, tá? É, que é uma coisa que está diretamente ligada com essa paraxá, que é uma coisa que a gente aprende nessa paraxá por causa de algumas coisas muito pequenas que estão escondidas aqui, né? E é o momento que a Torá julga pertinente falar sobre isso. Qual que é o momento pertinente? A gente está saindo de um processo de exílio, de escravidão, de dureza, de tristeza, e partindo para um momento de redenção, de alegria e dessa situação que é o povo, as pessoas se unindo, as pessoas, né, podendo encontrar o que elas são de fato, tá? Quando a gente não está mais sendo oprimido, a gente pode tentar se aproximar de quem nós somos de verdade. E a gente é, a gente teve esse evento sobre o Holocausto, sobre as vítimas do Holocausto, e é um momento de reflexão muito grande, né? Então a gente está saindo do exílio nessas primeiras parashiot, e agora é o momento de a gente começar a falar de redenção. E é engraçado porque a gente está no começo do livro, né? A gente já está falando, o nome do livro em português é Êxodo, né? Mas o Êxodo acontece agora e a gente ainda tem um bocado de livro, né? Então o resto de Shemot, o resto de Êxodo é redenção. A gente vai falar de redenção, tá? E quando a gente fala dessas parashiot do começo e agora, tem um tema que é muito recorrente. Não é um tema óbvio, mas ele é recorrente, que seria a ideia de memória, ou melhor, a parte de não ter memória que seria o esquecimento, tá? E isso é bem, não vou dizer difícil de perceber, mas ele é uma coisa que você tem que estar procurando para encontrar, vamos dizer assim, tá? Porque se a gente for pensar na história, como é que o exílio começa? Começa com o primeiro exilado. E quem que é o primeiro exilado nessa história toda? Lá em Bereshit ainda. É Yosef. Na Parashá Miketz, a gente vê que Yosef fala dessa ideia de esquecer abertamente. Mas não de um jeito negativo. Tá? Número 1. E chamou Yosef seu primogênito Menashe, pois me fez esquecer Hashem, todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. É ruim e é bom ao mesmo tempo. Tá? Então, é mais uma daquelas que não faz muito sentido, né? Que Nashani, né? Menashe, vem de Nashani, tá? No hebraico faz mais sentido do que no português, evidentemente. Yosef está explicando uma coisa muito importante pra gente aqui. Qual que é a essência do exílio dele? Efetivamente é o esquecimento. Ele se sente esquecido e ele meio que esquece algumas coisas. Quando o povo vai para Misraim, quando o povo vai para o Egito, a servidão e posteriormente a escravidão começam com isso. Começam com mais o esquecimento. A Paraxá fala, número 2. Shemot 2:24 diz o seguinte. Shemot 1:8, desculpa. Bem no comecinho, né? E se levantou um novo rei no Egito que não conheceu a Yosef. Loiodé, ele não sabia. Como é que ele não sabia? É porque eles esqueceram. Tá? Então começa com o esquecer de alguém que salvou aquela nação. Que não faz muito tempo, diga-se de passagem. Yosef deveria ser uma espécie de uma lenda viva, e depois que ele morre, mais ainda. Mas não é isso. Ele é esquecido.
E aí, diferente, a gente muda um pouco os termos quando a gente fala da questão da redenção. Como é que começa a redenção? Agora sim, 2:24, número 3. E ouviu Hashem os seus gemidos e lembrou-se Hashem de sua aliança com Avraham, com Isaac e com Yaakov. Um grande amigo me perguntou semana passada, mas peraí, Hashem esquece? Perguntou justamente desse passuco aqui. E a gente passou um tempo discutindo isso e no fim das contas isso acabou motivando essa discussão de hoje. Tá? Como que Hashem pode esquecer, né, de algo? E se a gente for olhar as conversas entre Moshe, entre Moisés e Hashem, quando Moisés fala com Deus, ele costuma, o termo lembrança, a ideia da lembrança, da memória está muito presente. Sendo que isso é basicamente uma das fontes do judaísmo. A gente se lembrar de todas essas histórias todos os dias. É uma mitzvah você lembrar que você foi tirado do Egito por Deus. É um mandamento isso. Por isso que as nossas rezas costumam citar a ideia de que Deus tirou o povo do Egito. Então a gente pensa o seguinte: o exílio começa a partir de um esquecimento. E o derer, ou seja, o caminho para a redenção, começa com a memória, começa com a lembrança. Beleza, mas o que isso quer dizer para a gente? A gente tem um Yerushalmi, né, uma Guemará, que é do Talmud de Jerusalém, lá no Talmud de Jerusalém, que é muito interessante. E ali a gente tem um relato que acontece entre as conversas que alguns Amoraim tiveram entre eles. Amoraim era uma geração de sábios. E eles são, na verdade, eles estão como se fossem numa espécie de disputa ali com relação ao assunto de hoje, a ideia de memória. Tá? Eu botei só o trechinho mais importante, tá? No número 4, o Shalom Ketubot diz o seguinte. Shmuel diz, eu me lembro da minha parteira. Rabi Yehoshua Ben Levi diz, eu me lembro do meu Moel, ou seja, quem fez a Brit Milá dele. Né? Rabi Hanan diz, eu me lembro da minha mãe entrando na sala onde seria feito o parto. Mas como que ele lembra disso, né? Como que essas pessoas vão dizer, né, que lembram disso? Mas pior ainda, parece que é uma disputa, que nem eu falei. Mas o que isso tem a ver com qualquer coisa que a gente já tenha discutido aqui? Ou melhor, por que ter orgulho disso? Ah, você lembra? Tá bom, joia, bacana, muito legal. Vamos ficar com essa ideia na cabeça aí. Outra Guemará, agora no Bavli, né, no Talmud da Babilônia, a gente tem uma Guemará que vai abrir o caminho para a gente começar a entender essa história. Tá? Lá em Hagiga, a gente tem uma discussão sobre o que acontece depois da destruição do segundo templo. Tá? Na verdade, não é sobre isso, mas acontece depois da destruição do segundo templo. Número 5, vamos dar uma olhada. No verso diz: não, mas se não o fizerdes, ou se não ouvir, na verdade, essa seria a tradução, mas tudo bem. Meu coração chorará secretamente. Bemistarim. Tá? Então ele vai chorar secretamente por vosso orgulho. Isso é Irmiarro, é Jeremias em português. Tá? Irmiarro, Rav Shmuel Bar Inia, disse em nome de Rav: o santo, bendito seja, tem um local onde ele chora. O nome do local é Mistarim, por isso que é Bemistarim, que é o hebraico ali que está em parênteses, tá? Qual é o significado de por vosso orgulho? Alguém me pergunta. Rav Shmuel Bar Ishak diz: Hashem chora pelo orgulho do povo, que foi tomado e dado às nações. Isso é uma promessa que Hashem faz, né? Que vai entregar as nações do povo, mas ele faz isso chorando, basicamente. Rav Shmuel Bar Nachmani diz o seguinte: ele chora por causa do orgulho do reino dos céus, que foi removido desse mundo uma vez que se esqueceram de Hashem ou qualquer coisa parecida. Né? Mas aí que vem a grande questão. A Guemará pergunta, mas o santo bendito seja chora? Foi a pergunta que me fizeram, né? Rav Papa não disse. Afinal, Rav Papa não disse. Não há tristeza diante do santo bendito seja como está escrito. Honra e majestade estão à sua frente. A força e a alegria em seu lugar. Deveria Hamim, né? Que é Crônicas. Primeira Crônicas. A Gamera responde, isso não é difícil.
A declaração quanto ao choro está se referindo à câmara mais interna, que seria uma relação direta ao Santo dos Santos, tá? Que estava no templo. Onde Hashem pode lamentar em segredo. Enquanto aquela declaração, ou seja, a última, de que não existe tristeza no seu lugar, refere-se à câmara externa. Joia. Mas o que isso tudo tem a ver com, né? O Rashi ele explica aqui que no externo, Hashem faz uma cara de que está tudo bem, feliz, mas no fundo, nesse lugar secreto, Hashem estaria de luto ou estaria se lamentando. E cabe a gente perguntar aqui de novo o que isso quer dizer, porque a gente sabe muito bem que Hashem não é um ser humano, que ele é essencialmente a perfeição. Então, como é que a gente pode dizer essas coisas? E esse é um conceito que é um pouquinho mais avançado, mas para o entendimento de algumas questões importantíssimas para dentro da espiritualidade, não só necessariamente do judaísmo, é básico. E o que eu vou falar aqui hoje pode parecer complicado, porque na verdade mas a gente vai tentar simplificar de uma forma que dê para entender pelo menos a essência do negócio. Pode ser que a gente não entenda tudo, mas a gente vai tentar simplificar da melhor forma possível. Eu vou usar alguns termos aqui um pouco mais complicados, mas não se perturbem muito com os termos. É só porque eu acho que eu tenho que citar para se alguém quiser procurar depois, qualquer coisa parecida, tá? Então, Hashem basicamente tem duas formas de se relacionar com a gente, tá? Então, assim como nós também teríamos esses dois níveis de relacionamento com Deus por contrapartida. O primeiro é chamado de Sod Histalshult, tá? E essa é uma das coisas que é difícil de traduzir, então a gente vai usar o termo evolução simplesmente porque fica mais fácil. Mas o termo Sod quer dizer segredo, e a gente vai usar evolução, mas no sentido espiritual, não no sentido literal da palavra, tá? Então, de novo, evolução é uma mudança no tempo, não quer dizer melhora, necessariamente, tá? Então, seria esse segredo da evolução do ponto de vista espiritual. O segundo é um pouquinho mais profundo e a gente chama de Sod Hitlabshut, ou seja, seria o segredo das vestes, o segredo da vestimenta. E eu já vou explicar o que cada um quer dizer, tá? Efetivamente, a gente pode entender uma coisa, né? A ideia é sempre a gente pegar uma coisa complexa e tentar simplificar o máximo possível para que seja mais acessível para as pessoas. Então, Hashem tem uma relação com a gente de duas formas, mas ele também se relaciona com outras coisas, não só com o ser humano. Então, se a gente pensar na relação de Hashem com o mundo, não o ser humano, o mundo, a gente tem uma ideia de que tudo neste mundo tem algo que o gera. Seja seu pai, sua mãe, seja alguém que criou a cadeira que eu estou sentado ou qualquer coisa parecida, o microfone no qual eu estou falando, tá? Tudo nesse mundo tem um pai e uma mãe, vamos dizer assim, ou só pais em geral, tá? Tudo que existe vem de outra coisa. Por isso que a gente sempre tem a pergunta: mamãe, de onde é que veio o leite? Veio da vaca. E de onde é que veio a vaca? Da mamãe dela. De onde é que veio isso? De Hashem. Tem uma hora que vai chegar em Hashem. A não ser que você saiba muito bem o que você está dizendo, vai ter uma hora que você vai ter que chegar em Hashem fatalmente, porque nada vem do nada, certo? Todo mundo meio que sabe disso. Seres humanos têm pai e mãe, animais têm pais, as plantas também têm pais, tá? E tem uma diferença entre diferença evidente, tá? Entre os pais e os filhotes, no caso dos animais, os pais e os filhos, no caso dos seres humanos. A gente costuma brincar, né, na medicina, falar assim, cara, se você observar bem, o filhote do ser humano é uma coisa meio deplorável. Assim. Se não tiver os pais cuidando por 20 anos, às vezes mais, ele não gera nada. Ele não é produtivo. Enquanto tem animais que nem a girafa, que o bichinho sai, pronto, já sai andando, tentando se virar sozinho. Só que se a gente pensar nos animais, a relação entre os leões e os filhotes deles, por exemplo, é basicamente qual? Os pais geram os filhotes e acabou. É simples e é motivado basicamente para aquilo que a gente chama de instinto. Acabou. É uma preservação da espécie, por algum motivo existe isso lá na genética deles e é isso que eles fazem.
Esse mesmo instinto faz o quê? Motiva aqueles seres a cuidar dos filhotes até um certo ponto. E se eles forem viáveis, porque se um leão nascer cego, ele vai ser jogado para um lado e vai ficar lá e vai morrer e problema é dele. Tá? Tudo depende da espécie e da situação dos filhotes. O que dá a entender é que não existe uma ligação emocional entre eles. Vou dar um exemplo. Se não tiver comida, ou se só tiver comida para um sobreviver, quem vai sobreviver é o mais forte. Quem vai comer lá é o mais forte e acabou. E ninguém vai discutir isso. Não vai sobrar nada para os filhotes, não vai sobrar nada para as fêmeas e acabou. Vai todo mundo morrer de fome, menos aquele que é mais forte. O instinto do leão adulto qual que é? É se preservar. Se eu sobreviver, eu posso achar outra leoa e ter mais filhotes e paciência. Aí isso aqui não era para ser mesmo. Pronto. Não tem por favor, meu filho, fique com a comida para você sobreviver. Não existe esse sentimento, tá? Nos animais, a gente tem um aspecto que é absolutamente biológico. Não existe uma conexão, que nem eu falei, emocional. O filhote nunca vai ser capaz de decepcionar o pai, por exemplo. Ou decepcionar a mãe. Os pais não estão nem aí, na maioria dos casos, obviamente que existem exceções, depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo faz cada um viver a sua vida e acabou. É uma questão evolutiva envolvida com a manutenção da espécie. É isso. Mas quando a gente fala do homem, do ser humano, do Ish, Isha, Adam Arishon e Rava, por exemplo, a situação fica um pouquinho mais complicada e não é tão simples quanto eu falei agora. Se um casal tem um filho, eles vão agir para com aquele filho de uma forma diferente. Eles passam para os filhos uma parte profunda do que eles mesmos são. Isso gera uma série de dificuldades. Gera expectativa, gera exigência, gera um termo que eu já usei antes, que é decepção, e várias outras coisas. Alegrias também, não é só coisa ruim, tá? Mas a gente tem uma ligação profunda nessa relação, diferentemente daquilo que acontece com os animais. Por isso, segundo os nossos sábios, os sefarim, os nossos livros, a adolescência seria tão complicada. Porque aquela criança, ela vê uma necessidade de fazer o quê? De romper uma ligação que existe ali de alguma forma. Ou de criar uma nova ligação nos seus termos. Porque antes mesmo de nascer, a criança humana já tem essa ligação profunda com os pais. Você acha que o cachorro fica lá botando música pros bebezinhos ouvirem na barriga? Não faz. Se nascer, nasceu, beleza. Se não nascer, paciência. Tá? É parte da natureza humana passar por isso. Esse processo é parte da natureza humana. Quando a gente tem filhos, parte dos pais é como se fosse uma roupa. É como se estivesse vestindo os filhos. Uma parte, se você tem filhos, uma parte sua está vestindo teus filhos. Mas é por dentro, não é por fora. Então é comum com a idade a gente perceber que muitas coisas que a gente às vezes até achava ruim dos nossos pais, a gente é parecido com eles. De novo, seja pro bem ou seja pro mal. Às vezes é uma coisa boa. Às vezes você vê que você fala bem, seu pai também fala bem, sua mãe fala bem. Às vezes você vê que você, sei lá, que você tem uma empatia pelos outros assim como seus pais. A gente vê casos assim o tempo inteiro. Às vezes até compara, né? Fala, não, mas minha mãe é muito melhor nisso do que eu. Mas você ainda tem o resquício da roupa, da vestimenta. E de novo, no mundo animal, a relação entre geradores e prole não é nada mais além disso. A prole é a prole, acabou. Te dei vida, vou manter sua existência por um tempo que meu instinto, meu cérebro está condicionado até certo ponto, mas depois, meu querido, se vira. Uma vez que o filhote nasce, a relação já está rompida. Ou tá por um fio. Tá? Com os seres humanos, não é assim. O relacionamento entre pais e filhos é, de novo, aquilo que eu falei. Sod hitlabshut. É esse segredo da vestimenta. Por isso que eu usei esse termo de que os pais vestem os filhos. Tá? Tem algo de. Não é só genético dos pais dentro dos filhos. Não é só a genética física. Existe uma genética espiritual. Então existe uma conexão muito mais profunda
por mais desgastada que ela pareça estar, entre pais e filhos. Tá? E é desse jeito que Hashem criou o mundo. E é desse jeito que Hashem se relaciona com o mundo. Com esses dois tipos de relacionamento entre geradores e prole, genitores e prole, então a gente tem uma relação muito parecida com Hashem. Por quê? Um dos termos mais bonitos para se referir a Deus é Avinu Sheba Shamayim, que seria o nosso Pai nos céus. Então a gente também tem essas duas formas de nos relacionar com Ele. Essa primeira forma, o segredo dessa evolução espiritual, é o relacionamento animal. Traduzindo para esse caso é o quê? Um belo dia, Hashem te criou, me criou, e é isso. O sol continua subindo e descendo, mas é isso. É como se eles fossem separados. Se você pensar, Hashem fez o sol, mas o sol está preso na situação dele. Ele vai nascer e vai se pôr todo dia mais ou menos memorar na hora que ele na hora que tem que fazer. É como se fosse essa relação meio primal entre Deus e aquela criatura, que no caso é o sol. Hashem fez a gente como? Hashem fez o ar que a gente respira, por exemplo. Não só o ar, não só o sol, não só, mas é uma relação um pouquinho diferente. Pode não ser, se você não quiser, tá? Mas é importante que a gente entenda que a gente tem como se relacionar com Deus a partir dessas duas ideias. Porque no final das contas, antes de Abraham, por exemplo, Abraham Avino, poucas pessoas entendiam isso, que era possível se relacionar com Deus. Se você for ler o Kuzari, você vai ver que o rei lá, o livro famoso do Rabbi Yehuda Halevi, o rei ele vai buscar uma resposta de por que é que Deus não está aceitando as ofertas dele. E aí ele vai falar com todo mundo, tem uma hora que ele vai falar com os filósofos. Os filósofos entendem Deus dessa forma. Deus nos criou, mas ele é um ser tão evoluído, tão num nível que ele não tem como se relacionar com a gente. Existe uma barreira direta. Então ele é lá e nós aqui. É isso. Mas não é isso. Porque pouca gente entende isso. Abraham entendeu. Por isso que o mundo todo vivia numa idolatria, onde sequer existia esse entendimento básico, que hoje é básico, de fato, para todo mundo, de quem criou a gente. Ou quem seria nosso pai. Ou nossa mãe. Então o primeiro objetivo dos avós, Abraham, Isaac e Yaakov, né? Abraão, Isaac e Jacó, é ensinar uma coisa muito simples para o mundo. O mistério da evolução, o segredo da evolução, no caso espiritual. Que é simplesmente Hashem te criou e te mantém. Simples assim, pronto, acabou. A gente não é um monte de coincidências e acabou, não é isso. O mundo, aos poucos, busca se desprender dessa verdade. Isso eles estavam percebendo. E não acabou naquela época, né? Continua até hoje. Mas essa verdade que sustenta o universo. E essa, de novo, é uma ideia básica dentro do judaísmo. Não é possível que uma pessoa tente servir Hashem sem ele acreditar, sem essa pessoa acreditar que Hashem criou ela primeiro. Tá? Mas quando uma pessoa mantém só esse nível do que de novo a gente vai chamar de emuná, emuná traduzido mal seria fé, mas esse é o seu nível, emuná na verdade é seu relacionamento com Hashem, enquanto você tá próximo dele de fato. Sabe o que ele pode ou não pode, ou pode ou não vai fazer, na verdade, por você. Mas quando uma pessoa mantém só esse nível de emuná, ela eventualmente vai se deparar com o quê? Com o exílio. Porque ela esquece. Esse tipo de relacionamento para em Hashem me criou e é isso. Você está no nível de relacionamento animal. E quando você se depara com um problema, como
eu não tenho paciência para isso, para isso, para aquilo outro, por exemplo, é impossível você mudar essa situação. Eu sempre não terei paciência com essas coisas, porque eu odeio esse negócio, tá? O leão não tem como mudar a natureza dele. O leão é um animal carnívoro, as fêmeas, no caso, caçam. Se você manter esse nível de relacionamento de Hashem me criou, pronto, acabou, ou tem gente que nem nisso acredita, mas é a mesma coisa, você aceita que tudo é simplesmente a sua natureza. Eu sou assim porque Deus me fez assim. Calma lá. Ah, eu não tenho paciência, ah, eu sou nervoso, ah, eu sou chato, ou eu gosto de falar mal dos outros. Porque Deus me fez assim. A biologia do leão não muda, então eu não mudo também. De novo, o Sol é um exemplo muito interessante. Porque ele vai se põe, ou vai se pôr, ele nasce, e é isso. A gente falou das vítimas do Holocausto. Lá em Auschwitz, o Sol não estava nem aí para o que estava acontecendo lá. Ele se punha e nascia, se punha e nascia. Mesma coisa aconteceu no dia que o templo foi destruído. Ou melhor, no dia que o templo ficou pronto. O sol nasceu e se pôs do mesmo jeito. Depois da guerra, no New York Times, um judeu escreveu um artigo basicamente amaldiçoando o sol. Né? Ele escreveu uma frase que é muito interessante. Como ousa sol brilhar da mesma forma nesses anos horrorosos como fez nos bons anos? Mas por que que isso acontece? Por que que os passarinhos estão cantando lá fora, mesmo que a gente esteja sofrendo absurdamente por dentro? Porque a vida continua. E você está nesse exílio de que você acredita que Deus te criou e pronto, acabou. A relação entre Deus e a natureza é igual à relação entre os geradores e a sua prole dentro dos animais. Hashem criou e botou para funcionar e sustenta eles só. É isso. Hashem criou o universo, as leis naturais, o sol, que a gente estava falando, os passarinhos, o leão e todos esses assuntos. O sol que ele ele disse: você vai fazer isso, pronto e acabou. Ele não é afetado pelos meus sentimentos, ou muitas vezes até pelos sentimentos de Deus. Se é que levando de um jeito bem reduzido, tá? De novo, esse negócio de sentimentos de Deus é um pouco mais complicado. Mas se a mãe chegar depois de um dia difícil sem a caça, sem a comida efetivamente, o filhote não tá nem aí. Ele quer comer. Porque a relação dele com a mãe é escolha, parabéns, eu te agradeço por ter me gerado, mas é isso. Hashem criou o sol e desde então o sol sobe e desce, é isso. Na verdade, o sol fica parado, é a gente que, na nossa percepção, né? A gente que fica lá paradinho na dele e a gente fica girando em torno dele, é isso. E o nosso ponto de vista é esse, ele só faz isso, ele nasce, põe, nasce, põe, pronto, acabou. Ele não tá nem aí com a realidade do universo, com aquela expectativa de que a NASA fala, ah, vai explodir daqui a sei lá quantos anos, ele não tá nem aí, entendeu? E aí o que que a Guemará fala pra gente a partir disso tudo? Hashem tá chorando no local secreto dele. Mistarim. Quando as pessoas estão sofrendo, quando elas se sentem distantes uma das outras, quando elas se sentem distantes de Deus, quando elas estão distantes de si mesmas, às vezes você fica, cara, eu não sou assim, por que eu estou agindo dessa forma? E a Guemará pergunta o quê? Como assim? Hashem não está sempre alegre? Então, de novo, a gente tem dois níveis bem diferentes. Do lado de fora tá tudo bem, o céu tá azul ainda, o sol tá lá paradinho no lugar dele, a Terra continua girando em torno do sol e o mundo continua funcionando como se nada tivesse acontecido. E isso afeta muita gente, porque nada para, por mais que a pessoa precise que as coisas parem. As pessoas podem estar sofrendo, morrendo, tudo horrível pode acontecer, que nem a gente está vendo aí. Mas a natureza permanece. Isso porque a relação de Hashem com a natureza é justamente essa. Uma vez que ela foi criada, ela funciona.
Ela está diretamente associada à própria prisão dela. Sempre a mesma rotina, sempre segue os mesmos padrões. Tanto que a gente criou toda uma ideia de que a gente pode analisar esses padrões, chama ciência. E ela não é capaz de mudar. Ela varia porque também é o padrão. Mas esse padrão ela não perde. Não existe uma ligação profunda entre a natureza, entre as leis do universo e aquilo que é seu Avinu Sheba Shamayim, aquilo que é o seu pai no céu. Ela não sente vontade de fazer o pai dela ficar feliz e não fica deprimido se o pai está triste. A natureza, ela tá presinha na cela dela, com a rotina que não varia. Se uma pessoa lida com Hashem da mesma forma, assim como o sol está lá parado e preso, a pessoa também está parada e presa. A prisão pode ser uma prisão muito simples, tipo uma apatia, uma falta de paciência, aquelas desculpas que a gente costuma dar para não fazer as coisas. O que seja. Qualquer coisa que você não é capaz de superar é sua prisão, efetivamente. E é por isso que a gente chama o Egito em hebraico de Misraim. Misraim quer dizer lugar apertado. Um lugar no qual você não tem condição alguma de crescer. Qualquer coisa que você não seja capaz de superar a sua prisão. Isso tudo vem desse relacionamento que eu vou chamar de superficial com Deus. Você pode pensar, saber todos os 13 princípios do judaísmo que o Maimonides cita. Você pode ser o primeiro a dizer Hashem me criou, mas se sua fé, sua emuná termina aqui e você não tem uma conexão mais profunda que isso, então é isso. Então você está preso na sua rotina e nunca mais vai sair da tua prisão. Qual deve ser o nosso relacionamento com Deus então? Não é esse mistério, esse segredo da evolução que eu estava falando. A relação que a gente tem que ter deve ser be'emet, deve ser com a relação de fato com Hashem. É esse segredo da vestimenta que eu falei primeiro. Né? Hashem, aliás, nossa relação com Hashem deve ser como uma relação que a gente tem com os nossos pais, que a gente tem com quem tem filhos tem com os filhos. Quando o filho nasce, dentro dele vem uma parte dos pais. Não só genética. Às vezes em sonhos, às vezes em desejos, às vezes em vontades. A forma dos pais efetivamente está dentro dos filhos, a forma espiritual. Tudo que os pais querem é que aquele filho demonstre isso de alguma forma. Tudo que os pais querem é parar, na verdade, é que o universo seja capaz de entrar no filho ou estar, fazer parte do filho. O filho é maior das vezes do que eles. Quando Hashem cria a gente, ele fala, o primeiro mandamento qual que é? Anohi Hashem Elokecha, eu sou Hashem seu Deus. E eu já citei algumas vezes que Hazal diz que a palavra Anohi, essa primeira palavra, significa que Hashem está dando da alma dele pra gente. O que significa que agora que Hashem criou a gente, ele também está dando alguma coisa dele pra gente. E por isso muita gente sofre. E vive como se não tivesse rumo. Porque essas pessoas elas têm uma relação com Hashem como se fosse aquela relação que eu estou citando várias vezes. O sol tem com Deus. Só que o sol tem o sustento que Deus dá. E é isso. Eles são conectados só no externo. Mas essas pessoas, aquelas pessoas que estão conectadas com o interno, a questão fica um pouco diferente. Quando os pais chegam chateados, isso acaba afetando os filhos. Por mais que eles não saibam, eles, os filhos, não saibam expressar isso. A razão, qual que é? É a essência que os pais colocam dentro dos filhos. E a essência dos filhos está ligada diretamente aos pais também. A gente tem essa ligação emocional que é muito poderosa.
que vai muito além, mas muito além do manter a espécie. Tanto que a gente hoje vai além dessa ideia de manter a espécie, tem gente que não tá nem aí, não quer ter, pronto, acabou. E você vai discutir o tanto que é simplesmente um processo racional, não um processo emocional, mas às vezes é emocional também para outro lado, mas enfim. Às vezes os pais podem fazer caras felizes, assim como o Hashem também pode fazer isso, por mais que ele esteja chateado por dentro. Por causa disso, quando o Hashem está sofrendo, a gente está sofrendo. No fundo, uma tristeza dessas profundas, desde que, por exemplo, o Beit HaMikdash, que o templo foi destruído, Hashem está triste. Então o exílio do Egito veio porque o povo só acreditava, em determinado momento, que Hashem criou a gente, pronto, acabou. E esse sentimento impossibilitou a saída do exílio. Já que Hashem tem alguma coisa. Hashem fez o homem à imagem e semelhança. Ele deu uma coisa dele pra gente. Se a pessoa decide dar o próximo passo, aí a situação muda. E ela tenta entender que não é só uma questão de Hashem ter te criado, mas sim de que de alguma forma ele está dentro de nós. É que aí a gente é Selem, que nem eu falei, imagem, semelhança. Selem Elohim. Então essa luz, que é infinita de Deus, também está dentro de nós. E aí fica um pouco diferente. E esse seria o nível mais alto de emunar. Não é acreditar em Deus, não é essa fé nesse sentido. Ah, eu acredito que Deus existe, não é isso. Mas é saber que Ele acredita na gente e que Ele nos entende. E que Ele quer e está tentando se conectar com a gente. E vice-versa, a gente é Ele. Muitas vezes a gente ouve que uma pessoa está com dificuldade em prática religiosa, por exemplo. O judaísmo é clássico nisso. Pô, é muito difícil fazer isso aqui. Sim, mas se você não começar, não tem como. Ou na vida. E as pessoas falam, ah, você tem que trabalhar e emunar, você tem que ter mais fé. Tá, o que quer dizer isso? Porque a vida não é bem assim. A gente pode acreditar 100% que Hashem criou o mundo, mas se a gente não acreditar que ele acredita na gente, então você nunca vai sair da tua galuta pessoal, do seu exílio pessoal. E aí tá a frase brilhante do Rav Tzadok HaKohen de Lublin, no número 6, no Tzidkat HaTzadik, no capítulo 154, diz o seguinte: assim como o indivíduo deve acreditar em Hashem, ele deve acreditar em si mesmo, em que Hashem está envolvido na sua vida e que ele se importa efetivamente. Hashem não cria a gente para ter essa relação gerador e prole. É pai, é mãe de uma criança. E a essência de pai e mãe está dentro da criança. E isso cria um laço poderoso entre as crianças e os pais. A emoção, as emoções efetivamente dos pais estão inseridas, as características, as midot estão inseridas nos filhos. Então a gente tem essa relação com Hashem, só que ele é infinito. Isso significa que os nossos potenciais efetivamente também são infinitos. Não quer dizer que você pode fazer exatamente tudo que você quer da vida, porque ainda existem as regras naturais. Mas na lógica é isso. A gente não precisa ficar preso a nada, em nada. A gente não é como se fosse as estrelas, a gente não é o Sol, a gente não é a Lua, que estão efetivamente presos nessa situação. Mas a gente tem dentro de nós essa ideia de luz infinita, uma partezinha dessa luz infinita, que a gente chama de Ora Ein Sof, a luz que não tem fim. Não, a gente não está preso em situação nenhuma. A gente é capaz de superar absolutamente tudo. A gente não está preso para sempre na depressão, na raiva, na humilhação. A gente é capaz de sair de tudo que a gente quiser. Por quê? Porque o nosso relacionamento com o Hashem não é só uma questão de quem me criou, mas sim de quem que eu tenho dentro de mim. E se Hashem é infinito, nosso potencial é também. Todas as pessoas têm dentro de si, de novo, parte daquilo que é os pais dela. E o que é lembrança de fato? Que foi o assunto que eu comecei. Para o povo, para chegar ao exílio, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que esquecer
de onde eles vieram. Mas esse significado de esquecimento é não existe coisa, não existe mais nada no presente. Significa que você não carrega com você mesmo aquilo que te gerou, de onde você veio. Que você é só uma prole de um outro animal qualquer. Isso é tudo que você é. De onde você vem não é relevante. E o que acontece com essa pessoa? Pode rezar 3 vezes por dia, Shaharit, Minharvit, pode saber ter decorado os 13 princípios do Rambam, mas ele está no exílio profundo, que é muito difícil sair. Qualquer situação que é muito difícil que ele tiver que encarar, ele vai tender a ignorar. Porque é que ele é. Eu não preciso. Eu deixo isso pra lá. O começo da redenção, de novo, é a lembrança. Que significa que a origem tá com a gente. Tá junto com a gente no presente, não tá ficou lá no passado. Nossas origens estão com a gente. Por isso que a gente lembra todo dia. Significa que seus pais estão dentro de você e que a luz infinita de Hashem está dentro de você. Isso efetivamente é redenção. Os Rahamim, os nossos sábios, no Yerushalmi lá, no que a gente leu, no número 4, acho. 4. Eles criaram essa discussão que parecia meio inóspita, de tipo, até onde você lembra. Mas eles estão tentando ensinar pra gente o quê? Que não é suficiente você acreditar que Hashem te criou. Mas você tem que acreditar, na verdade, você tem que saber que Hashem acredita em você e que essa é a chave para você sair da galuta, que essa é a chave para você sair do exílio. Enquanto eu achar que a minha relação com Deus é simplesmente aquilo que me gerou, esse é o começo e o final do relacionamento, aí complica a situação. Mas se a gente acredita que aquilo que nos criou ainda está dentro de mim, eu carrego isso todo dia, que no momento que eu fui criado, Hashem deixou parte dele em mim, em cada um de nós, e que cada momento que eu vivo, ele pensa em nós e sustenta as nossas vidas, e que ele está constantemente na nossa mente, aí o caminho é o caminho. É o Derer que eu falei no começo. É o caminho para sair do seu exílio. Tem uma história muito interessante do Baal Shem Tov que ele tinha uma tendência de dar certas missões para os alunos dele. E ele pede para um aluno dele parar num lugar meio estranho da cidade, um lugar que não era bem, que não aceitava bem judeus e falar com o indivíduo. E contar uma história para aquele indivíduo. E a história que ele contou também era do Baal Shem, que também estava mandando ele fazer uma outra pessoa fazer uma missão, e que era uma situação muito parecida. Ela vai lá falar com aquele cara e diz que eu quero falar com ele. Aí falou, mas esse cara é notório antissemita. Você quer que eu me enfie ele no meio e que eu vá lá falar para ele vir falar com você? Ele vai me bater, ele vai me matar, coisa parecida. Não, vai lá. Aí ele entrou no bairro, discretamente, o cara tava aparentemente ocupado, ele falou assim, ó, o Bastian quer falar com você e tem que ser agora. Falou, aí ele cara, parou, ficou meio nervoso. Ele falou, não, agora eu não posso. Ele falou, não, tem que ser agora, senão ele não vai poder falar com você depois. Aí o cara para e vai até o Bastian. Acabou, aí ele sai chorando, certo? Da conversa e acabou a história, a primeira história. E aí o Baal Shem falou pro outro, alguns anos depois, falar pra um cara essa história. E o cara que tá ouvindo essa história começa a chorar. Ele perguntou, por que você tá chorando? Ele falou assim, porque essa história, o cara que foi chamado dessa história fui eu. Eu era o judeu antissemita, na verdade. Eu sempre fui judeu. Mas eu me envolvi com coisas que não deveria ter me envolvido. E o Baal Shem me chamou aquele dia para conversar comigo sobre o que eu tava fazendo. E eu falei, eu já tô preso na lama, não tem como sair.
Hashem falou, aí Baal Hashem falou, Hashem te deu um potencial infinito, você pode sair do que você quiser. Você pode fazer techuvá, você pode se redimir. Como é que eu sei que Hashem aceitou minha redenção? Você vai saber no dia que você escutar a sua própria história. De outra pessoa que nem te conhece. Então, o que isso tudo quer dizer? A gente quer ouvir histórias sobre nós, por exemplo, de como a gente fez uma coisa boa, como você cantou bonito, como você fez legal. Mas muitas vezes a gente acaba ouvindo histórias de outras pessoas. E a gente procura outras pessoas para ajudar a gente. Mas a verdade é que para achar Hashem, a gente tem que olhar na verdade para dentro. A luz de Hashem está dentro de cada um de nós. E essa é a parte interessante. Como você quer saber quanto que Hashem te ama e como que Hashem te ama? Você tem que ouvir sua própria história. Olha para si mesmo. Olha para dentro de você e você vai encontrar Hashem também. E eu espero que a gente tenha força para retornar para Deus e para lembrar de onde que a gente veio, levando esse lugar com a gente, levando essa luz com a gente. E lembrando que assim como nós sabemos que Hashem tá lá pra gente, ele também sabe e acredita que a gente vai fazer a coisa certa. Era isso que eu tinha para falar para hoje. Boa semana para todos e a gente se vê na próxima.